Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. 1 de Pedro, capítulo 1, de 18 a 25. A gente tem vivido dias singulares na nação brasileira. E a gente tem percebido principalmente que quando as eleições vêm se aproximando, né, já votamos no primeiro turno e agora teremos um segundo turno em alguns casos, a gente percebe que os nervos das pessoas ficam um pouco acirrados, né? A gente vê debates acalorados, a gente vê pessoas se envolvendo em certas discussões. Por exemplo, as pessoas às vezes falam: olha, acabei de perder um amigo. Puxa, quando eu ouço uma notícia dessa eu fico triste, porque amigo, como disse Milton Nascimento, me permitam, é algo para se guardar debaixo de 7 chaves no lado esquerdo do peito. Então não é bom perder amigos. Amigos, a gente costuma dizer aqui na Igreja Dan, a gente tem que ter amigos para a vida toda, a gente tem que fazer amigos para a vida toda. E às vezes eu ouço assim: que bom que fulano me excluiu. Eu fico pensando, isso não tem nada de bom nisso. E aí a gente tem demandado uma perseguição entre nós. A gente tem às vezes entrado num campo de batalha entre nós mesmos. E na verdade isso foge, minha gente, do padrão bíblico para ser cristão. O padrão bíblico para ser cristão é jogar no mesmo time, estar no mesmo exército. E aí é importante que a gente distingua de que, por exemplo, as questões políticas do nosso país não tem nada a ver com a recomendação bíblica do nosso estilo de vida de ser. Jesus, em momento algum nos evangelhos, disse: olha, vão e candidatem-se. A Bíblia fala para nós honrarmos as autoridades, respeitarmos as autoridades, viver a vida comum. Essa é a recomendação bíblica. Daí que a gente, como pastor, como líder de uma igreja, a gente não pode deixar de orientar o rebanho. Orientar o rebanho no sentido de fato perceber e viver por excelência aquilo que o Evangelho diz que é de fato a nossa vida. Olha, somente Jesus é a resposta para todas as nossas questões. Somente Jesus tem resposta para todas as nossas indagações. Somente Ele pode nos salvar da ira vindoura. Em algum momento dessa tensão toda que é criada, a gente tem esquecido que o fim está próximo. E todos nós seremos julgados pelo Senhor. Agora é necessário que aqui e agora a gente viva de fato a experiência de ser uma igreja relevante no sentido de evangelizar as pessoas e de ser uma igreja que vive escatologicamente a expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu sei, é difícil, há 2000 anos se fala disso. E às vezes eu converso com crentes. Outro dia eu conheci uma pessoa com uma formação teológica excelente. Estudou num seminário lá no sul, seminário luterano. Excelente, excelente. Mas vive completamente desigrejado. E aí, conversando com ele, uma pessoa bem inteligente, né, um intelectual, mas ele disse para mim que ele não conseguia crer em 2 pontos. Ele não conseguiria crer na ressurreição do Senhor Jesus e nem na volta de Jesus. Queridos, desculpa, não se pode ser cristão sem acreditar nesses 2 pontos basilares da fé cristã. Isso é uma questão doutrinal.
Então, se eu não creio na ressurreição de Jesus, eu não vou crer na minha própria ressurreição. Que esperança eu vou ter? Se eu não crer que Ele vai voltar e vai me levar à mansão celestial, que expectativa eu terei da eternidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que tem separado a gente dessa expectativa e dessa experiência de viver esse evangelho integralmente? É o ouro e a prata. A gente está tão preso ao ouro e à prata. Eu quero te dizer, a Bíblia fala que ouro e prata é dessa terra, é corruptível. Mas a salvação em Jesus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, isso aí tem o poder de nos levar, de nos conduzir à eternidade. Então, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho com você sobre uma nova geração. E aí a Brenda vai me ajudar projetando. E eu gosto desse texto, né, que é Almeida Corrigida e Fiel. Porque é um texto que busca, na verdade, uma fidelidade aos originais. E aí eu quero que você me dê de presente toda a sua atenção, para que a gente possa falar sobre uma nova geração. Pastor, qual é essa geração? É essa geração agora, imediata. Não é a geração que viveu atravessando o deserto até chegar à terra de Canaã, quando saíram do Egito. Não é a geração que, por exemplo, viveu com Davi, um dos reis de Israel. Não é essa geração. Não é a geração dos profetas, que na maioria das vezes viveram a experiência de estar no exílio e profetizavam que o povo de Israel voltaria para a sua terra. Não é a experiência daqueles que viveram o período interbíblico, aqueles 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que Deus silenciou. E com a aparição e manifestação do profeta João Batista, esse caminho foi inaugurado para que nós pudéssemos ver ou conhecer Jesus, o Senhor e Messias. Então eu quero te chamar a atenção, de fato chamar muito a tua atenção, para que você perceba qual é a essência dessa geração. Porque a mim me parece que se a gente não perceber qual é a essência dessa geração, a gente vai se misturar de novo e a gente vai perder o foco. E se a gente perder o foco, nós não vamos habitar as mansões celestiais. Sabe, a Bíblia fala que, é interessante isso, né? A Bíblia fala, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, não precisa projetar, fala que nós devemos estar sóbrios, e que nós devemos vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, buscando alguém que possa tragar. Ainda diz, rugindo como o leão. Parece um leão, mas não é, porque o nosso leão é o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele, nós sabemos qual é o rugido dele, ele nós sabemos quando ele está presente. Mas é interessante, o inimigo não cessa de nos rodear, o inimigo não deixa de tentar armar ciladas para nós. E quando nós caímos no laço do diabo, no pecado, isso nos afasta da possibilidade magnífica e maravilhosa de perceber a ressurreição de Jesus e também todas as nossas ressurreições a partir da ressurreição de Jesus, e nos afasta também da possibilidade magnífica e maravilhosa de viver a eternidade. E aí a gente só vive isso que está aqui. Isso que está aqui, que a gente está desfrutando, é ótimo, mas há algo muito melhor preparado pelo Senhor para cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito
na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Uma nova geração. É necessário entender esse plano de Deus para nós. O apóstolo Pedro, ele inicia essa carta no capítulo 1, no verso 1, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia. Então ele olha e ele percebe um momento histórico da vida da igreja em que eles estavam fora, eles estavam vivendo uma diáspora, uma dispersão. Eles eram perseguidos, eles estavam se reunindo em lugares que jamais se podia imaginar que a igreja pudesse estar reunido. E aí é interessante que Pedro, ele começa a mostrar aqui agora que uma nova geração é uma geração que tem uma expectativa diferente, que uma nova geração é uma geração que de fato acredita naquilo que o Senhor deixou como sua palavra, viva e eficaz, soberana. Uma nova geração é aquela que acredita que essa palavra pode mudar os tempos, as eras, as estações, mas essa palavra permanece para sempre. E aí uma das coisas que mais me chama a atenção, quando eu penso numa nova geração, na verdade, é que essa nova geração tem características próprias. Essa nova geração tem experiências próprias. E essa nova geração, ela busca um caminho contrário do mundo. O apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é que a gente não tome a forma do mundo, não se conforme com o mundo, não seja modelado, moldado pelo mundo. E aí uma das coisas que eu percebo é que uma nova geração é uma geração que anda num caminho diferente do mundo. Ei! Uma nova geração é de fato uma geração que anda num caminho diferente do mundo. E aí existem características dessa nova geração que eu quero compartilhar com você. Mas antes de compartilhar, eu quero dizer que uma das coisas que é necessário saber se de fato é gerado de novo é quando vai tudo bem no nosso coração a despeito das circunstâncias. Aqui Pedro diz que aquela igreja, aquele povo, aqueles irmãos estavam sofrendo uma perseguição. Eles eram estrangeiros, peregrinos numa terra estranha. E é interessante, porque a palavra peregrino significa alguém que não tem uma pátria própria. Nós nascemos aqui na nossa nação brasileira, mas em Cristo eu quero te dizer isso, e você precisa acreditar nisso. Em Cristo nós somos peregrinos aqui. A gente está de passagem nessa nação, a gente está andando por essa nação. A nossa pátria é outra, o nosso bem maior é outro. E aí me chama muita atenção o fato da gente perceber que é necessário andar num caminho diferente do mundo, gente. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então não há ninguém que possa bater no peito e dizer assim: não, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou tal. Todos pecaram. E aí é interessante, é que a Bíblia diz em 1 de João capítulo 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É interessante a gente perceber que o pecado nos inclina para o caminho do mundo, mas a graça que vem através de Jesus, pela fé, ela nos move para tomarmos uma direção contrária ao pecado. Sabe, é necessário que uma nova geração se posicione. Não se posicione nos veículos de internet, das redes sociais, mas se posicione com testemunho. Sabe o que Pedro está chamando a atenção para a gente aqui, nessa carta que ele fala aos peregrinos, aos dispersos? Ele está falando que o testemunho dessa gente fala mais do que qualquer outra coisa. Sabe, é necessário de a gente assumir esse posicionamento. Jesus disse: você é luz do mundo, você é sal da terra. Será que de fato nós temos sido? Sabe, uma nova geração é uma geração que se posiciona. E aí, nesse posicionamento, não pode haver ambiguidade. Não pode haver bilateralidade. Não pode haver. Não pode haver. Rapaz, ou você é ou não é. As irmãs que estão aqui, ou você é ou não, ou vocês são ou não são. Não tem essa, não, vou ficar aqui em cima do muro e vou ver o que vai acontecer. Você vai ser tragado. Você vai ser tragada. Sabe, Dwight Moody, que foi fundador da Igreja Memorial Moody de Chicago, um grande pastor, multidões ouviam ele, um homem de Deus, homem ungido. Contam que quando ele ganhou a primeira Bíblia dele, na primeira página da Bíblia dele, quem deu de presente essa Bíblia escreveu o seguinte: Moody, ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Sabe quando é que você começa a assumir posicionamento? Quando você começa a ler essa palavra. Se você não tem tido tempo, investido tempo de qualidade na leitura e no estudo dessa palavra, você pode de fato se perder. Jesus falou: errais, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe de uma coisa? O diabo fica feliz quando você se ocupa muito. Você está acelerado, você não pode perder um minuto do seu dia. Uma vez um amigo meu falou para mim: eu trabalho, eu não sei, pode ser que alguém aqui trabalhe até mais. Um amigo meu falou assim: eu trabalho 16 horas por dia. É louco. Está louco. Quando é que o cara vai ter tempo para ler a palavra? Quando é que ele vai ter tempo para a família, para os filhos, para os irmãos? E o texto disse aqui que a prata e o ouro são perecíveis, são corruptíveis. E aí é interessante a gente se posicionar. E eu acho tão bacana, gente, quando a gente vê os irmãos que abraçam a fé inicialmente. Claro, hoje a gente tem aí a tecnologia, muita gente tem Bíblia no celular e tal, mas sabe de uma coisa? Querido, querida, usar esse livro físico, abrir esse livro todas as manhãs, como eu tenho tido o privilégio de fazer, e lê-lo, é algo fantástico, é algo extraordinário e maravilhoso. Sabe, eu me lembro que quando eu converti, eu ganhei uma Bíblia de presente da minha avó paterna. Ela não era cristã, mas ela ficou toda animada quando soube que o neto dela havia convertido. A primeira coisa que ela fez é comprar uma Bíblia. Eu costumo dizer que ela me deu uma biblona. Ela me deu uma Bíblia que parecia um tijolo, uma coisa gigantesca. E se você jogasse aquilo na cabeça de alguém, sai de baixo. Mas assim, eu andava com aquela Bíblia, eu agarrava aquela Bíblia.
Aonde eu ia com aquela Bíblia, eu lia aquela palavra, eu amava aquela palavra. Depois eu consegui comprar uma Bíblia de estudo, que coisa boa, era poder observar as notas explicativas daqueles comentadores. Era espetacular como isso gera crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa, coma a palavra, coma mesmo a palavra, leia essa palavra todos os dias. A gente tem tempo para tanta coisa. Uma nova geração é a geração que tem tempo de viver os milagres de Deus com intensidade. Uma nova geração é uma nova geração que chama o céu para a terra o tempo todo. Vão te chamar de maluco, vão te chamar de doida, mas sabe de uma coisa, você tem a mente de Cristo, as pessoas não têm. Ninguém vai entender quando você estiver chapadão, ninguém vai entender quando você estiver embriagado do Espírito. E é assim mesmo, porque as coisas espirituais para as pessoas comuns são loucuras. Então, é necessário que a gente coma essa palavra, que a gente viva essa palavra. Sabe, eu quero dizer uma coisa, eu não consigo viver sem a palavra de Deus. Se um dia a palavra de Deus tiver de sair da minha vida, do meu coração, é melhor morrer. É melhor não estar mais aqui. Características de uma nova geração. Primeiro, é uma geração que deixa as tradições que na maioria das vezes foram colocadas na vida através dos seus pais. Pode manter só o verso 18, Brenda, por favor. O apóstolo Pedro aqui, ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Na maioria das vezes a gente recebe uma tradição, e a gente vai e passa, eu não sei, eu vivi isso. Eu passei um período da minha vida achando que aquela tradição que havia na família era algo muito importante. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que, além de expectativas e experiências pagãs haviam sido introduzidas na vida do povo de Israel por causa dos cativeiros, dos exílios, mas ainda assim, a própria religião de Israel, ela foi cauterizada por uma ideia de que eles eram superiores aos demais. E essa tradição ficou enraizada a ponto do Messias se manifestar, aparecer, e eles não entenderem que os profetas já haviam profetizado há muito tempo que o Messias viria. Eles não perceberam. Então, é necessário deixar para trás as tradições. Às vezes a gente acostuma, né? Às vezes a gente diz: não, mas eu aprendi assim com meu avô, com a minha avó, na minha família foi sempre assim. E existe também um tipo de tradição que nos é colocada quando a gente está em cativeiro, quando a gente está subjugado pelo pecado. O pecado usa muito as pessoas, o pecado manipula muito as pessoas. E o pior de tudo é que na maioria das vezes as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo até a coisa em nome de Deus. É só dar uma olhadela para o Oriente. O Iraque invadiu o Irã achando que estava fazendo a vontade de Deus, e por aí vai. A guerra do Golfo, né, aconteceu porque achou-se que se estava fazendo a vontade de Deus, e por aí vai. Sabe, o Evangelho, ele estabelece na nossa vida o sentimento de tomar uma decisão, de deixar as coisas para trás. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas, antigas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Para tudo se fazer novo é necessário deixar alguma coisa para trás. E aí, o pecado ele amarra muito as pessoas, e as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa. Segundo, redimindo o tempo através do precioso sangue de Cristo. Verso 19 diz o seguinte: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só tem uma coisa que pode, na verdade, quebrar todo o jugo do pecado na nossa vida: é o sangue de Cristo. Imaculado, cordeiro imaculado, incontaminado, ou seja, sem mancha, sem defeito. Um único sacrifício para apagar e cancelar o pecado de todos nós. E uma das coisas que a gente precisa entender no tempo presente é que esse sangue de Cristo continua agindo com poder na vida de todos aqueles que creem. Muitas vezes a gente não tem entendimento disso. João, no seu evangelho, ele fala sobre isso. Capítulo 16, versículo 7 em diante, não precisa projetar não. Mas é interessante que Jesus, ele diz para os seus amigos o seguinte: olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e quando eu for para o Pai, eu enviarei o quê? O Espírito da verdade, diz lá no versículo 7 de João 16. E eu enviarei o Espírito da verdade, e Ele vos guiará a toda a verdade, ou seja, nos tirará do lamaçal do engano, que muitas vezes a gente está atolado. E aí, ele diz mais: e esse Espírito da verdade os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É necessário crer. Diga para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, nós precisamos crer mais e mais no Senhor. Diga isso para essa pessoa. Do pecado, porque não crê em mim. Olha só, o pecado faz com que a gente esteja cego e não consiga crer em Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a coisa mais importante que você precisa fazer para ser uma nova geração é crer. Crer que Jesus ressuscitou dos mortos, crer que Ele é o seu Salvador, crer que Ele continua direcionando a nossa vida através da presença do Espírito Santo, e por aí vai. Mas ele disse mais: ele convencerá do juízo, da justiça. Ele diz: vou para o Pai e não me vereis mais. E aí, por isso que a gente vê um monte de gente, me permitam dizer, querendo fazer justiça própria, justiça com as próprias mãos, querendo mostrar que pode dar a contribuição que você pode dar. Eu vou reafirmar isso: é ser de fato um cristão autêntico, é não negar a sua fé, é crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu percebo que pode haver na vida da igreja, nessa nova geração, é a compreensão de justiça, que não tem nada a ver com o padrão do mundo. Até um jurista erra, até um colegiado erra, um tribunal erra. Mas quando Jesus fala que o Espírito da verdade nos convenceria também da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, Ele estava dizendo para mim e para você que a justiça de Deus, quando nós vivemos uma vida cristã autêntica, ela se manifesta em nós. E uma das coisas mais difíceis do ser humano compreender é que a justiça de Deus se manifesta nele. Por quê?
Porque a carne nos inclina ao pecado, a carne não serve para nada, e o Espírito nos inclina para Deus, e a justiça de Deus se manifesta exatamente nessa área da nossa existência, que é muito difícil de compreender, que é o Espírito. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo discorre sobre a justiça de Deus, e aí ele fala umas coisas interessantes. Ele fala, por exemplo, capítulo 5, versículos 3 a 5, ele diz: também nos gloriemos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No verso 8 ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O grande lance de compreender a justiça de Deus é isso, é que Romanos 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Uma das coisas mais lindas que a gente pode ter como crente, como nova geração, é compreender que a justiça divina se aplica à nossa vida, nos liberando, nos libertando do pecado, e aí nós somos livres para adorar ao Senhor. Querido, eu quero te dizer uma coisa: compreender a justiça de Deus é não sentir nenhuma acusação mais contra nós, é não sentir nenhum peso de condenação contra a nossa vida. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso a Jesus? Mas a religião joga um peso muito grande na nossa vida, e às vezes eu vivi assim muito tempo, achando, não, eu não tenho direito. Só que Deus nos adotou em Cristo nós fomos filhos, nos tornamos filhos de Deus, e compreender a justiça divina é interessante, porque eu só vou ter essa compreensão quando de fato eu receber a minha identidade de filho. Enquanto eu não me sentir filho, eu me sentir um bastardo, eu vou ter problema. Eu não vou conseguir contemplar a glória dele, eu não vou conhecer a vontade dele para a minha vida, porque eu vou de alguma forma achar que a tradição tem mais peso do que a liberdade do Espírito. E não compreender a justiça divina é assim mais ou menos. O cara vai ao tribunal, chega diante do juiz, existe lá uma apelação contra ele, e ele chega lá, e o julgamento acontece, a audiência acontece, e aquele juiz diz: olha, a tua sentença é: você a partir de agora está livre. Você não tem nenhuma condenação. Aí você sai, aí a pessoa sai do fórum, sai do tribunal e começa a caminhar feliz. Estou livre. Estou livre. Agora eu estou livre, ninguém mais pode me deter, eu estou livre, eu vou viver uma vida nova agora, tal. Mas aí quando dobra a primeira esquina, para e pensa: espera aí, acho que esse juiz errou. Eu tinha que pegar pelo menos aí uns 10 anos. Fiz tanta coisa ruim, fiz tanta coisa, estava tudo lá nos autos. Como é que esse juiz defere a minha liberdade, me põe em liberdade? Vou voltar lá e vou dizer: juiz, você errou. Eu acho que eu mereço pelo menos uns 10 anos de condenação. Esse é o grande problema das pessoas. O próprio Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, você é livre. Você não precisa mais estar carregando nenhum peso de condenação. Pastor, mas a semana passada, não importa. Se você está arrependido, se arrependeu, entregou a Deus em oração, de fato você está perdoado. Se nós não fizermos isso, a gente está anulando a graça. Terceiro ponto,
entender a eternidade. Entender que como estrangeiros, peregrinos, tudo isso aqui é passageiro. Mas a eternidade é algo maravilhoso. No verso 20, a Bíblia diz aqui, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Salmo 90, verso 2, um salmo de Moisés diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele não vive nesse tempo nosso. Esse é o grande problema, é que a maioria das pessoas acham que Deus, Ele é alguma coisa manipulável, que você pode botar Ele dentro de uma caixinha. Não, não, Deus, eu quero que o Senhor me atenda, que o Senhor responda, que o Senhor provisione somente dentro desse espaço de tempo que é a minha existência aqui. Não, porque esse Cordeiro, imaculado, incontaminado, sem mancha, Ele foi preparado antes da fundação do mundo, mas manifestado agora nesses últimos tempos, por amor de cada um de vocês. Então é importante entender a eternidade. Eu me lembro que o meu pai, durante muito tempo, ele: não, esse negócio de Deus não existe, esse negócio de Jesus não existe e tal, e durante muito tempo a gente quis falar para ele da vida eterna, e ele dizia: não, mas a minha mente, ele dizia, a minha mente não consegue conceber essa ideia. E de um tempo para cá, numa conversa com ele, ele virou para mim e disse: olha, Márcio, eu estou crendo na eternidade. Eu disse: é mesmo, pai? Ele disse: eu tô entendendo a eternidade. Olha, papai está nesse processo, né? Enfim, vai, não vai, falece, não falece. Lá se vão, acho que quase 180 dias na UTI. Mas uma coisa interessante é que ele disse: eu tô entendendo a eternidade. Eu disse: é mesmo? Está entendendo a eternidade? Aí olha como são as coisas. Aí ele disse: estou entendendo. Sabe, naquele dia do sepultamento daquele nosso parente, ele me disse, o parente que ele estava falando é o próprio pai dele, meu avô. Sabe, naquele dia do sepultamento do nosso parente? Sim. Sabe aquele teu primeiro pastor que chegou lá para nos apoiar? Sim, pai, claro. Pois é, Márcio, ele me deu um folhetinho. E ele disse: olha, Jair, bota no bolso, só leia quando chegar em casa, tá bom? E aí ele dizendo: olha, eu olhando o folhetinho, eu vi que ali estava falando da vida eterna. Se lembrou disso agora, recentemente. Hoje ele não está conseguindo lembrar mais de nada, ele está muito apagado, né? Mas uma coisa interessante é que nessa mesma conversa ele disse: eu acabei de ler naquela Bíblia que você me deu, que Jesus estava falando da vida eterna. E aí, Márcio, eu acreditei. Não pode, as coisas, a vida não pode terminar aqui, tem que haver algo mais, ele me disse. Aí eu me lembrei de João capítulo 17, verso 3, onde na sua oração sacerdotal o Senhor Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Não demorou muito, saímos de férias, papai confessou Jesus, compreendeu o plano da salvação, e eu tive o privilégio como filho de batizá-lo nas águas para a glória de Jesus. 3 anos antes, num período de oração de manhã cedinho, Deus falou comigo: eu estou te entregando o teu pai nas tuas mãos, e você vai batizá-lo. Quem é crente aqui que não tem pai crente sabe o que é isso, né? Então,
é necessário entender a eternidade. Quarto, uma fé e esperança focada somente em Deus. Verso 21. Queridos, se a gente não olhar para Ele, se a gente não tiver uma vida focada nele, a gente vai sucumbir, a gente vai fracassar. A Bíblia diz aqui: por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, focada em Deus. Deus é o ponto maior. Os meus olhos não podem olhar para outro lado. Hebreus 12:2, olhemos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 16, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, ou seja, esteja caminhando em direção a Deus, esteja focado em Deus, creia que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Fé e esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos ainda, no capítulo 8, no verso 25, ele diz assim: mas se esperamos em Cristo, com paciência esperamos. Sabe, a nossa vida deve estar nutrida dessa fé e esperança nele. Ele ressuscitou dentre os mortos, e é nele que também nós veremos todas as nossas ressurreições. Quinto, buscando santidade, verso 22, por favor. Uma das coisas que na maioria das vezes a gente tem tropeçado é exatamente permitir que o Senhor, através do Espírito, venha queimar todas as impurezas do nosso ser. Sabe, a gente às vezes carrega umas sujeiras em nós que não era para a gente estar carregando. Porque se a gente continua carregando essa sujeira, a gente está dizendo que o sacrifício da cruz está anulado, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Olha que coisa interessante, nós devemos buscar santidade. A Bíblia está falando aqui o seguinte, que o Espírito Santo, Ele purifica a nossa alma, a nossa vida, e Ele nos leva em obediência a crer nessa verdade, e a partir daí nós praticamos o amor fraternal. O que é o amor fraternal? Essa expressão aqui, ó, no texto original da Bíblia, amor fraternal, no grego é Filadelfos. É o seguinte, é o sentimento ou o entendimento de que todos nós saímos do mesmo ventre. Uma nova geração é a geração que tem o entendimento de que todos nós somos iguais, que todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Deus, saídos do mesmo ventre. E o tempo todo a Bíblia recomenda que a gente viva isso. Por quê? Porque se a gente vive isso aqui, ó, a nossa vida, o testemunho nosso vai alcançar muitas outras pessoas. Deixa eu te falar, nós muitas vezes não entendemos o quanto Deus quer nos usar. Aqui mesmo em nosso meio, pode haver alguém, ou algumas pessoas, que foram tremendamente usadas por Deus, mas que num dado momento dessa caminhada, não buscaram a santificação, não buscaram viver em santidade, como a Bíblia recomenda, e aí tropeçaram em algum momento. E aí o que acontece? Não conseguem mais testemunhar, não conseguem mais evangelizar, não conseguem mais alcançar a pessoa. Muitas vezes o pastor faz o apelo, gente, vamos abrir novas células, e a pessoa diz, eu não tenho condição, não sou digno. E aí muitas vezes a gente diz, nós estamos precisando de discipuladores, a pessoa não se mexe.
Só que a grande característica da igreja cristã, a igreja primitiva, é discipulado a um e célula, igreja nas casas, nos lares. E aí é interessante que um resgate da santificação na vida de muita gente que congrega com a gente tem sido esse: se envolver com o discipulado e se envolver com as células. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de irmãos e irmãs que estão envolvidos no discipulado, que dizem: pastor, você sabia que eu passei a ler mais a Bíblia a partir do momento que eu comecei a discipular meu irmão? Pastor, a partir do momento que eu me tornei líder de célula, eu tenho jejuado mais, eu tenho orado mais, eu tenho me santificado mais, eu tenho buscado mais a orientação do Espírito Santo. Isso tem funcionado, gente. Isso não é invenção nossa, isso é palavra, isso é Bíblia. E aí, é interessante a gente perceber que nesse mesmo texto, o apóstolo Pedro, ele resgata uma palavra de Deus lá de trás, quando diz assim: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então é necessário ter as nossas almas purificadas pelo Espírito. E uma alma purificada pelo Espírito é uma alma que não tem malícia. É uma alma que não se entrega à imoralidade. É uma alma que não se deixa tragar pelo pecado. Eu costumo dizer, perigoso não é passar à beira do abismo, é passar à beira do abismo distraído. Se você passar à beira do abismo distraído, você vai cair. Mas se você passar atento, você não vai cair, Deus vai segurar você. Sexto, recebendo a semente da palavra, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus, ela não é passageira. O próprio Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra que é semeada no nosso coração, gera em nós uma nova existência, gera em nós um novo ser, um ser transformado, que sofreu uma metanoia, uma mudança de estilo de vida, de direcionamento de vida. Assumimos agora em Cristo um posicionamento completamente diferente daquele que assumíamos no mundo. E aí uma das coisas interessantes é que quando a gente vê Pedro falar assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, a gente pensa assim, puxa vida, é um grupinho que ele está falando, um grupinho de pessoas, né? Realmente Pedro estava falando a grupos pequenos, porque as pessoas foram espalhadas pelo mundo na época da diáspora. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente tem entendimento, quando a gente sabe que essa palavra, ela foi semeada em nós, mesmo quando nós estamos num grupo pequeno, reduzido, talvez passando por uma perseguição, talvez com esse sentimento de ser um estrangeiro dentro da própria casa, quando nós temos essa semente da palavra semeada e somos gerados de novo, nós nos abrimos para um novo horizonte e uma nova expectativa de vida. Sabe, Deus faz com que a gente enxergue coisas que até então a gente não enxergava. Deus move a nossa vida de forma diferente, porque a gente é gerado de novo. Uma nova geração é essa geração que recebe a semente da palavra. Pastor, eu me sinto tão pouco, tão pequeno, tão limitado, tão inabilitado. Pastor, a minha família é tão pequenininha. Deixa eu te dizer uma coisa. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, depois de haver passado a guerra, ele, passando em revista as tropas do exército inglês,
ele fez uma declaração dizendo: nunca tão poucos fizeram tanto com tão pouco. Sabe, você que se sente pequeno, você que se sente limitado, inabilitado, é você mesmo que Deus quer usar. Você é nova geração, você tem um potencial extraordinário dentro da sua própria existência. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo que gera, que faz tudo isso acontecer, o Espírito Santo potencializa em nós uma esperança que nem nós mesmos podemos enxergar. Aí você fica dizendo: não, mas aqui, até aqui, olha, parei. Você que fica dizendo: não, tudo que eu tenho tentado, nada tem dado certo. Você que tem dito aí: ó, eu vou abrir mão do meu casamento. Sabe, aquele projeto de abrir aquela empresa, eu vou deixar na gaveta. Sabe de uma coisa? Deus está mandando você tirar isso da gaveta, meu irmão. Deus está falando aqui comigo. Tem gente com projeto engavetado. Tem gente com projeto engavetado de anos. E Deus está falando para você: mete a mão na gaveta, mete a mão no puxador, abre a gaveta, pega esse projeto e executa para a glória de Jesus. Libertados do pecado, a gente falou disso, verso 24. Interessante isso aqui. A gente vai terminar. Pedro toma para si o exemplo do profeta Isaías, porque quem escreveu isso foi Isaías, capítulo 40, versículo 8. Aí Pedro toma para si porque acha oportuno colocar exatamente nessa mensagem a esses irmãos. Aí ele diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Que coisa interessante. A glória deste mundo é o quê? Passageira, minha gente. Sabe o que Pedro estava dizendo? Olha, a fé de vocês é inegociável. O que estava acontecendo naquela época? Os governantes estavam chamando os cristãos e dizendo o seguinte: se você negar esse Cristo, você pode voltar para a sua terra. Se você negar esse Cristo, eu te devolvo o seu terreno, a sua fazenda, a sua casa, os seus animais. Se você negar esse Cristo, eu te devolvo a sua esposa, o seu filho. E eles estavam dizendo o seguinte: olha, a glória do homem é diferente da glória de Deus em mim, que vem pela presença do Espírito Santo. Ele disse assim, ó: toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Pode projetar, por favor, o verso 24, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sabe, chegou o tempo dessa nova geração se levantar, uma geração ousada. Ou, olha, eu quero lançar uma palavra aqui que muita gente está aguardando. Muita gente está com o coração assim, como uma terra fértil, esperando essa palavra. O ano de 2018 começou, nós já estamos caminhando para o final dele. Você no final do ano passado disse que ia fazer tanta coisa e não fez. Sabe Deus por quê? Você disse que ia fazer isso ou aquilo, você disse que a sua vida ia mudar, você disse que seu comportamento ia mudar, você disse que você ia deixar de fazer certas coisas e não fez. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Você que está aí agora, sentindo o seu coração palpitando, dizendo: vem Deus, vem de encontro à minha necessidade. Vem, Senhor, porque agora o meu coração é uma terra fértil para receber essa palavra, essa semente. Vem, porque eu creio que essa semente é uma semente transformadora. Vem, Senhor amado, e toca na minha vida, porque eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu não quero mais viver atolado no pecado. Eu não sou erva para ser queimada, para ser seca, mas eu vim para dar fruto, e muito fruto para a glória de Jesus. Eu quero te dizer: ouse crer, ouse crer, ouse crer. Deus está fundamentando fé no teu coração. Você vai ter ousadia para crer de que você vai muito mais longe do que muita gente imaginou. Será que você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra. Essa é palavra de Deus para o seu coração. Palavra viva, palavra eterna, palavra vinda do trono. Se levante, se posicione,
Ouse crer, ouse crer.